O Senhor é o meu pastor. Isso é relacionamento. Nada me faltará. Isto é suprimento. Caminhar me faz por verdes pastos. Isso é descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é refrigério. Refrigera a minha alma. Isto é cura. Guia-me pelas veredas da justiça. Isto é direção. Por amor do seu nome. Isto é propósito. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, isto é provação, eu não temeria mal algum. Isto é proteção. Porque tu estás comigo. Isto é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é disciplina. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isto é esperança. Unge a minha cabeça com óleo. Isto é consagração. E meu cálice transborda. Isto é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Isto é bênção. E eu habitarei a casa do Senhor. Isto é segurança. Por longos dias. Isto é eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com as palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, eu acolho cada uma neste culto, nesta celebração online. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este encontro com Deus. Que nesta celebração nós possamos nos sentir na casa de Deus, nas nossas casas onde nós estamos. Que Deus também se faça presente nesses lugares. Que nós possamos nos sentir no berço de Deus, permeados de amor e também de cuidado. Que Ele derrame a sua graça e a sua bondade sobre nós e também sobre toda a humanidade. Aqui nos reunimos em nome desse Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, nos lembra: Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Assim, eu convido a nos colocarmos em oração, em uma conversa com Deus e confessarmos as nossas falhas que foram cometidas em palavras, em ações e em pensamentos. Oremos. Bondoso e amado Deus, em humildade nos achegamos na Tua presença. Sabemos que somos pessoas fracas e necessitamos da Tua misericórdia. Nos perdoa pelas vezes que rejeitamos e não Te ouvimos. Nos perdoa quando não vivemos a Tua palavra. Não agimos como Teus filhos e filhas. Não estendemos nossas mãos para ajudarmos as pessoas necessitadas. Não levamos palavra de consolo e de paz. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas que foram cometidas em palavras, pensamentos e ações. Também pedimos perdão pelos pecados que nós não damos conta que cometemos. Nós clamamos Teu perdão em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Assim diz o Salmo 31, versículo 1. Felizes aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Deus é misericordioso e Ele conhece o nosso coração. Por isso, aquelas pessoas, aqueles e aquelas que confessaram seus pecados com sinceridade e deles se arrependeram verdadeiramente e buscam mudar de vida e não mais cometê-los, anuncio o perdão dos pecados, que não vem em meu nome, mas vem em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vem até nós e perdoa os nossos pecados. Com isso, Ele nos anima e também nos convida a olhar para os que estão à nossa volta e necessitam também do seu perdão, do seu cuidado e do seu amor. Clamemos a Deus pelas dores e pelos sofrimentos que este mundo sofre diariamente, cantando. Deus ouve o clamor do seu povo e desce para ajudá-lo. Deus vem até nós num gesto de amor e de graça. Não estamos sozinhos neste mundo com as nossas incertezas, com os nossos sofrimentos. Deus cuida, Deus ama, Deus se compromete. Por isso, rendemos louvores ao nosso Deus cantando.
Em preparação à liturgia da palavra, convido a nos colocarmos em oração. Senhor nosso Deus e Pai, rogamos que prepares o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento para compreender a Tua vontade para nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. E assim eu convido você a pegar sua Bíblia e acompanhar as leituras deste dia. Convido você a acompanhar a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 até 18. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 até 18. Que nos diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Até aqui, palavras da salvação. Demos graças a Deus.
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com cada um e cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. O texto bíblico previsto para a pregação no culto de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 até 24. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 até 24, que eu passo a ler. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Até aqui, leitura da primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 até 24. Estimada comunidade, essas duas leituras bíblicas previstas e lidas anteriormente, e este texto bíblico que acabamos de ouvir, previsto, então, para esta pregação, apresenta algo em comum. São três textos muito ligados entre si. O Salmo 23, que nós ouvimos numa forma reinterpretada no início do culto, a primeira leitura, tranquilamente o salmo mais conhecido e também o mais recitado de todos eles. Esse salmo nos apresenta um Deus pastor, que é muito dedicado, que nos faz descansar, que renova as nossas forças, que nos guia por caminhos certos e não duvidosos, que está sempre conosco e que não nos deixa faltar absolutamente nada. Nos provê todo o necessário e essencial para a nossa vida. Sem dúvida, este é um Deus que se entrega, que entrega a sua vida para cuidar da vida dos seus filhos e suas filhas. O Evangelho de João, a segunda leitura ouvida, também uma história muito conhecida. Conta a parábola do bom pastor. Esse texto, por sua vez, apresenta Jesus como aquele pastor dedicado que cuida e que não foge nem abandona suas ovelhas nas dificuldades, mas que está pronto até mesmo para morrer por elas. Para Jesus, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E na primeira carta de João, que nós lemos agora por final, texto que acabamos de ouvir, especialmente na primeira parte do versículo 16, não usa a figura de um pastor propriamente dita, mas aponta Jesus que, como um bom pastor faria, deu a sua vida pelas suas ovelhas, pelas pessoas. Os três textos bíblicos, que são palavra de Deus, falam algo em comum e que, sem dúvida, agrada os nossos ouvidos. Nada nos falta. Não somos abandonados, não somos abandonadas
nas dificuldades. E alguém morreu por nós. Alguém deu a sua vida por nós. Poderíamos dizer amém e encerrar por aqui. Seria uma das melhores manifestações de amor por parte de Cristo, por parte de Deus. Nada poderia ser melhor. Por outro lado, é sempre importante saber que o amor e um cuidado tão grande por nós, vindo da parte de Deus, anseia por uma postura de amor e de cuidado também da nossa parte para com quem está à nossa volta. É o que está disposto na segunda parte do versículo 16, em diante desse texto de 1 João. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos e irmãs. E isto, segundo o texto, ainda no versículo 18, não deve ser algo expresso em palavras ou em conversas, mas por meio de ações concretas. Se Jesus Cristo deu a sua vida por mim, eu devo estar disposto a dar a minha vida por meu irmão e minha irmã na fé. A história traz muitos exemplos de pessoas que deram, literalmente, a sua vida pela vida de alguém. Lá no início do cristianismo, por exemplo, em tempos de epidemias, tempos de pestes, ao contrário dos pagãos que abandonaram suas famílias contaminadas para morrerem pelas estradas, os primeiros cristãos e cristãs, motivados e motivadas pelos ensinamentos de Jesus, acolhiam as pessoas contaminadas, até mesmo as estranhas, nas suas casas, já que não havia na época um local coletivo, como um hospital, de cuidado a doentes. Esse gesto de amor e de cuidado ao próximo custou a vida de muitas famílias inteiras, que acabavam sendo também contaminadas pelas pestes, pelos vírus, pelas epidemias. Na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração de Auschwitz, o mais seguro e o mais temido deles era muito comum as pessoas serem executadas. Só nesse campo, segundo a história, foram mais de 4 milhões de mortes. Foi nesse contexto que um padre franciscano chamado Maximilian se prontificou a morrer no lugar de um pai de família de 39 anos, que chorava desesperadamente quando viu seu nome na lista das pessoas que iriam ser executadas naquele dia. 5 anos e 5 meses mais tarde, aquele homem é liberado graças àquele padre que morreu no seu lugar. Em outubro de 2017, numa creche em Janaúba, interior de Minas Gerais, um vigia desorientado derramou um líquido inflamável sobre si e sobre as várias crianças e pôs fogo. Naquele dia estavam na creche 75 alunos e alunas e 17 funcionários e funcionárias. Foram 12 pessoas que morreram naquela tragédia. 9 crianças, o vigia e 2 professoras. Por alguma razão, não foi muito mencionado a respeito das 2 professoras, a Helen e a Jenny, que poderiam ter sobrevivido àquela tragédia se tivessem saído daquela sala. E tinham tempo para isso. Porém, elas escolheram ficar e salvar o maior número de crianças que elas pudessem. As 2, por amor, abriram mão da sua própria vida pela vida daquelas crianças. A história também traz exemplos de pessoas que deram e também dão a sua vida em favor das outras pessoas, mas sem precisar perdê-las de fato. De um lado, pessoas conhecidas como a Madre Teresa, o pacifista Gandhi. De outro lado, os muitos desconhecidos e anônimos, desconhecidas anônimas, professoras, policiais, profissionais da saúde, líderes religiosos, pais, mães. Vejam só, nós buscamos um culto
e nos deparamos com a boa notícia de que somos cuidados e cuidadas por Deus o tempo todo, e que o seu Filho Jesus morreu por nós. Nos deparamos também com a boa notícia de que pessoas próximas ou não de nós seriam capazes até mesmo de morrer por nós ou em nosso lugar. E por último, nos deparamos com a boa notícia de que estamos rodeados e rodeadas de pessoas que escolheram dar e dedicar a sua vida para cuidar da nossa vida. Isto é perfeito e isto é maravilhoso aos olhos de Deus. A pergunta é: que resposta eu posso dar a este amor tão grande de Deus e das outras pessoas por nós? Qual é a minha resposta para essa ação? A resposta deveria ser simples: ser alguém capaz, por amor, dar, doar, dedicar a minha vida pela vida das outras pessoas. Saindo das palavras e das conversas e realizando gestos concretos e verdadeiros de amor. A lista de possibilidades é enorme. Eu não preciso perder a minha vida. Eu não preciso sacrificar a minha vida. Eu posso fazer algo pela outra pessoa a quem eu posso alcançar. É isso que nos permite saber que pertencemos a Deus e que o nosso coração está na presença de Deus. Na realidade da pandemia, o que eu posso fazer em favor da vida da outra pessoa? Como eu posso salvar a vida da outra pessoa? Como eu posso, de alguma maneira, ser aquela pessoa que melhora a vida de alguém que sofre e que necessita de apoio, de cuidado, de ajuda? Nós precisamos sair das palavras, precisamos sair das promessas, precisamos sair da conversa e nós precisamos buscar a ação, fazer acontecer, ser alguém que ajuda. Que assim seja. Amém. Em resposta à palavra do Senhor, queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Queremos cantar o próximo hino. Enquanto fazemos isso, destinamos também nossas ofertas. As ofertas de hoje são de nível local, então oferte e ajude a sua comunidade de fé a conseguir manter seus trabalhos. Junto a isso, eu já aproveito e trago a notícia. Nós tivemos ontem à tarde reunião do Conselho Paroquial, onde o pastor sinodal Marcos estava presente, juntamente com o pastor Eldo Krieger. E o conselho, junto com as orientações do sínodo, colocou então a vaga do campo de atividade ministerial da paróquia de Cosmópolis ativa para que um ministro ordenado ou ministra ordenada sejam enviados aqui para a paróquia. Então, agora com isso encaminhado, a vaga vai à ISLB, e a ISLB envia o ministro ou a ministra para atuarem de forma pastoral aqui nesta paróquia, nestas duas comunidades. Isso é uma notícia muito boa, visto que a UP de Campinas também aprovou um auxílio financeiro de 1 ano para a paróquia. Então, a soma dessas duas ações possibilita novamente a paróquia de Cosmópolis abrir um campo de atividade. E nós estamos também retomando as atividades devagarinho, então aos poucos as visitações retomam, aos poucos a rotina da paróquia vai retornando e a tua colaboração é extremamente importante. E o seu auxílio financeiro também neste momento de recuperação, de reestruturação da paróquia e das comunidades.
Participe com seus dons, com seu tempo, com seu dinheiro, participe de maneira ativa da vida da comunidade para que ela também retome ativamente da sua vida. Assim. Nos preparando para o final desta celebração, convido você a se colocar em oração diante de Deus. Vamos colocar nossas intercessões, nossos pedidos e agradecimentos diante de Deus em oração. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos orienta e mostra o caminho certo que devemos seguir. Como teus filhos e tuas filhas, rogamos que tu estejas sempre conosco. Se porventura nos distanciarmos do caminho, tenha piedade de nós e nos traga de volta. Rogamos também pelas pessoas que estão enfermas, sem trabalho, enfrentando luto, sem orientação. Que tu sejas o refúgio, sejas a segurança de cada uma delas. Nos dê também um coração interessado em querer ajudá-las. Pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, que eles sintam a sua responsabilidade com a população e possam de fato trabalhar de acordo com os seus cargos. Entregamos essa semana em tuas mãos, pedindo que nos oriente e nos ajude a ser sal e luz neste mundo. Cuida da nossa ISLB, cuida da nossa paróquia, das nossas comunidades. E tudo mais, Deus, que queremos pedir e agradecer, incluímos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda recebemos uma palavra de bênção de Deus para nossa vida e nossa semana. Que Deus derrame sobre ti o seu amor, que ele desça suavemente sobre a tua cabeça e penetre teu coração. Que inspirado e capacitado pelo vento santo, tuas palavras tenham um gosto de compaixão, teus sorrisos, o perfume da paz, teus braços, a força da solidariedade. Que sejas um próximo para quem está perdido e o ajudes a encontrar o caminho da salvação. Seja como for, que nunca te falte o amor de Deus, que vem como vento, vem como chuva santa, como o sol que alumia e aquenta, trazendo nova esperança. Amém. Tenhamos uma abençoada semana, uma ótima semana. Deus seja com todos e todas nós, hoje e sempre.